JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um advogado que há 3 anos se aposentou do Ministério Público após 30 anos de carreira. Ele vai lançar na próxima sexta-feira, dia 1º, o livro Guia Prático da Probidade Administrativa, uma obra que denuncia os abusos que estão sendo cometidos pelo sistema jurídico brasileiro. Falo do ilustre José Ernesto Furtado de Oliveira. Estou felicíssima com você aqui comigo, querido. Eu estou mais que honrado, estou emocionado até, viu? Obrigada, Clara. meu querido, Muito obrigada. emocionado de estar aqui. Eu admiro há muitos anos, tivemos um na advocacia, o outro no Ministério Público, agora os dois do mesmo lado, tá verdade. Bom. É o que eu falo, agora estou do outro lado do balcão. Isso, é verdade. Estou do outro lado. Zé Ernesto, nós podemos classificar o seu livro como revolucionário? Olha, se revolucionário quer dizer a regra que não está sendo atendida ultimamente, sim, ou as regras que não estão sendo atendidas, aí acredito que sim, seja revolucionário. Por quê? Porque se fala em improbidade. Só se fala em improbidade. Se for ao Google colocar improbidade administrativa, vai ter milhões de obras relacionadas ao tema. Sim. Acontece, se puser a mesma locução, probidade, você não vai encontrar nenhuma obra quem tem escrito sobre esse tema. Realmente, porque probidade, honestidade, dignidade, todos nós sabemos disso. Agora, qual é a descrição jurídica que a lei dá, a descrição que a lei dá para improbidade, Zé Ernesto? Acontece o seguinte, a lei fala sobre a probidade e a lei maior é que diz ser a probidade a regra. Exato. A improbidade, logicamente, seria a exceção, né? A Constituição, ela elenca as situações que ela julga relevantes para que o administrador público cumpra, né, as regras. O dirigismo constitucional é no sentido de dizer para o administrador público o que ele deve fazer. Sim. Acontece que a improbidade é justamente o contrário, é aquilo que ele não faz. Ou se não faz bem, ele faz maldosamente, ele faz com um sentimento pessoal de ter vantagem na administração pública, lesar o erário, enfim. A lei de improbidade administrativa, ela descreve, ele descreve as várias situações que ela entende ser consideradas situações violadoras desses princípios maiores da Constituição. Não é? Acontece que, até hoje, eu não sei o que é improbidade. Realmente a lei não explica, né? Ela não explica, ela não define o que seja ato de improbidade. Bom, se a própria lei não define, Clara, eu que estou realmente, de um lado, vamos assim dizer, persecutório ou investigativo, eu vou colocar os meus padrões para te julgar, porque a lei, se ela não define, fica um espaço aberto para qualquer um definir ao seu bel prazer aquilo que entende ser improbidade. Esse é o problema maior. Agora, uma coisa nós podemos definir aqui, para quem está nos vendo e nos ouvindo. A diferença entre ilegalidade e improbidade. Bom, Clara, você tocou num ponto que eu acredito ser a maior denúncia do livro. Por quê? Está se confundindo ilegalidade com improbidade. Acontece o seguinte, a administração pública, vamos falar numa linguagem mais popular, a linguagem de informática. A administração tem um programa que ela é engessada, toda a administração pública é engessada pela lei. A administração pública só pode agir conforme a lei descreve. Perfeito. É um programa. Sim. Tá? Acontece que a vida das pessoas, a vida
de uma administração pública, ela não é um programa. Lida com pessoas, lida com situações de emergência, lida com situações não previstas pela própria lei. A própria lei não prevê todas as situações possíveis. Sim. Acontece quando um administrador, eventualmente, ele reconhece numa situação de emergência ou uma situação catastrófica, ele tem que resolver, através de uma ação política dele, resolver uma situação, vamos assim, caótica. Muitas vezes ele esbarra nas amarras da lei que diz que ele não pode fazer aquilo se não tiver previamente uma concorrência, se não tiver realmente dentro dos parâmetros, dos formatos legais, enfim, ele fica engessado. Às vezes é possível que o administrador público, ele cometa algumas ilegalidades, ou seja, ele esbarre em umas situações que possam ser consideradas ilegais. Isso, para mim, não quer dizer nada. Por quê? Uma ilegalidade não quer dizer que ele cometeu um ato de improbidade, ele seja uma pessoa desonesta, uma pessoa que tenha agido com dolo ou com culpa. E a meu ver, a ilegalidade ela pode ser corrigida através dos mecanismos da lei. Da própria lei. Exatamente. Uma ilegalidade se combate com legalidade. Sim. A própria administração pública ela pode rever os seus atos. Puxa vida, eu acho que eu cometi um ato ilegal, vamos rever, vamos restabelecer a legalidade. Se eventualmente a administração pública não reconhece que cometeu uma ilegalidade, você como, vamos assim dizer, prejudicado por um ato considerado abusivo ou ilegal de um administrador público, você pode recorrer. Ernesto, agora uma coisinha que é até uma curiosidade minha. Por que você acha que só percebeu essas distorções quando passou para o lado de cá? Ou seja, enquanto promotor público, você não sentia tudo isso? Boa pergunta. Excelente pergunta. Hoje, eu recebo as famílias e as pessoas que são processadas. Eu vejo a angústia, o desespero delas. O contato humano. O contato humano, coisa que não que eu fizesse a coisa distraidamente, enfim. Eu tinha uma missão, vários processos, e aí você não sente, na realidade... Era um trabalho só de gabinete. Ou mais de gabinete, não é? De júri, como você... de júri, enfim. Mas não... a pessoa física do administrador... Tem toda a razão. Processado, e a família dele, às vezes eu via lá, clientes chegavam para mim, doutor, meus filhos perguntam, pai, o que você fez de errado? Porque ele saiu na imprensa, né? Olha, fulano está sendo acusado, ou está sendo investigado por ato de improbidade. Pai, o que você fez de errado? Então eu recebo o desespero das pessoas concretamente, né? A vida real está aqui. É verdade. Aí eu senti isso, por conta disso, essa experiência de 3 anos, é que eu escrevi esse livro. Agora, nós já deixamos claro aqui, você deixou claro, que atualmente a improbidade ela está sendo adotada como regra, quando na verdade deveria ser por exceção. Agora, você não acha que isso também tem a ver com o excesso de irregularidades, de abusos que estão sendo cometidos por aqueles que usam a administração pública, que fazem parte dela, por exemplo, a Lava Jato, só para... Você não acha que também se deve a isso, da improbidade estar tão sendo vista como regra? Nós estamos vivendo um momento realmente histórico que não existia no Brasil e não existiu até hoje. Acontece que tudo que é cíclico, a roda ela gira e os excessos vão ser cometidos. Sim. Não tem dúvida nenhuma. Porque a gente está dentro de uma fase, dentro de uma dinâmica onde se busca realmente o justiciamento, onde se busca realmente
a divulgação, né, desses atos administrativos considerados ímprobos. Acontece o seguinte, Clara, o que ocorre é que muitas vezes você não chegou no final do filme, você é responsabilizado objetivamente por algo que depois, no final, depois de alguns anos, onde vier uma sentença, onde vier um recurso, uma apelação que você ganhe, você eventualmente não restabelece aquilo que realmente você sofreu durante aquele percurso do processo. Existe esse lado também. Esse é um lado, dúvida. Eu acredito que o Lava Jato, aqui não é a favor da corrupção, pelo contrário. Pelo amor de Deus, né? Aqui a gente é contra a corrupção, mas que as regras sejam respeitadas, que as regras do jogo sejam para todo mundo, para todos. Ninguém está acima da lei, nem o Estado está acima da lei, ninguém está acima da Constituição Federal. Qual a sua opinião sobre o foro privilegiado, que agora está em discussão, acho que volta amanhã a plenário, se não me engano? Entendi. Teoricamente, o foro privilegiado, ele não é privilegiado. Na realidade, eu acredito, eu prefiro ser julgado por um juiz de primeira instância e ter 3 instâncias de recurso para poder me defender, do que ser julgado por uma instância única e ser julgado por uma única decisão que possa me condenar ou me absolver. Eu quero ter chance de poder buscar outras formas de pensamento que talvez me beneficie. Agora, o foro privilegiado, na realidade, não é privilegiado. Eu sempre falo, quando era promotor, eu falo assim, eu não quero ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Porque, enquanto promotor, meu foro seria privilegiado, seria os desembargadores que iam me julgar. Eu não quero ser julgado pelos desembargadores, eu quero ser julgado pelo júri, eu quero ser julgado por uma pessoa comum, ser um juiz de primeira instância. Então, eu não vejo muito um privilégio com o foro privilegiado. Eu fico pela opinião do ministro Barroso, que alcança fatos cometidos durante e em função da administração pública. Exatamente. Vamos ver, parece que esse parecer vai ser acolhido. Eu acredito que sim. Vamos lá, vamos torcer para isso. A quem você quer alcançar com esse seu livro, que é tão bem definido? Eu quero alcançar aos advogados que temem em patrocinar defesas na lei de probidade administrativa. Eu quero aqui um facilitador de temas para os advogados do Brasil inteiro. Isso aí não é uma proposta que eu faço através do livro para alertar os advogados para que não temam em defender eventualmente alguns processados ou investigados por improbidade administrativa. Os temas que aqui faço a colheita de várias jurisprudências, aqui não tem nada novo. Aqui são todos temas da jurisprudência que já julgou alguns casos incompatíveis com a minha visão do direito, não é? O direito de defesa, da presunção da inocência, e não é? E abominando a responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade sem culpa. Objetivamente, você não pode ser responsabilizado sem se provar a culpa sua por aquele ato. O que está acontecendo é isso. Eu sei que você fala no seu livro, você propõe resgate de vários princípios constitucionais. Exato. Me diga, Zé Ernesto, cita alguns para nós, uns principais, que nós já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, mas me dá uns exemplos até para esclarecer bem o nosso pessoal, quem está nos vendo. Em primeiro lugar, a Constituição fala que nós somos presumidamente inocentes. Segundo lugar, nós devemos respeitar o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. O que acontece é o seguinte: uma última aberração que eu soube semana passada, de um julgamento de um político que, dentro da lei,
na lei regional, na lei da cidade dele, permitia ele praticar alguns atos, né, da administração pública. Essa lei, ela foi considerada inconstitucional posteriormente, anos depois. Sim. E naquele tempo, ele estava sendo processado por conta dessa nova visão da lei nova, que eventualmente é considerada inadequada. O que aconteceu? A sentença dele veio antes, por ato de improbidade, antes da lei ser considerada inconstitucional. Ou veja, ela retroagiu. Nenhuma lei pode retroagir. A lei não retroage, Clara. Aí, como ele contratou de uma forma equivocada, mas a lei permitia na época, essa lei que ele fez com garantia, né, de que está agindo corretamente, depois veio a dizer, posteriormente, que essa lei era incorreta, era inconstitucional. Mas só que na época era constitucional. O que aconteceu? Pior de tudo, o desequilíbrio da relação contratual, que ele teve que pagar. Eu não vou falar a pessoa, o nome, mas ele teve que pagar R$25 mil para poder recorrer, por conta do valor que ele foi condenado. É uma loucura. Isso tem que mudar. Ele ganhava R$7 mil, ele teve que vender todos os carros, pedir empréstimo ao banco, inclusive os bens dele estavam bloqueados. Ele não podia nem vender os bens, porque ele não podia para poder recorrer. Então foi essa uma das distorções. E que você aconselha e você define muito bem no seu livro, e que eu quero que você agora faça um convite a todos os nossos telespectadores para o lançamento dessa obra, que tem que ser lida. Bom, o lançamento dia 1º de dezembro, no Tênis Clube, a partir das 19 horas. Eu agradeço a todos e especialmente você, Clara. Eu também. Pelo convite, honradíssimo de estar aqui com você. Obrigada, Puxa querida. vida. Foi ótima a sua entrevista. Você Muito tem obrigado. uma clareza para conversar, para falar, para expor os pontos que você aborda no livro, que dá vontade de ler mesmo. Mas o seu exemplar está reservado. Obrigada, Tá querida. bom? Tá sucesso. Obrigado. Estarei lá no lançamento. Obrigado, Clara. JB, eu acabo de conversar com este advogado, professor, ex-promotor público, agora aposentado, que nos deu uma aula aqui de tudo o que é perfeito em termos de Constituição, de probidade administrativa. E leia um livro que está maravilhoso. Falei com José Ernesto Furtado de Oliveira. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.